Existem estações de números que sussurram códigos, outras berram ordens disfarçadas em línguas estranhas, mas algumas apenas cantam, ou quase isso. XPH, apelidada de High Pitched Polytone Station, era uma estação verdadeiramente fora do comum. Em vez de vozes ou números falados, ela transmitia uma série de tons agudos organizados em sequência, como se fossem notas musicais digitais, transmitidas direto do coração de um enigma. Essa estação fazia parte de uma categoria conhecida como XPX, usada por serviços de inteligência russos. Só que essa aqui era especial. Seus sinais usavam 14 tons, todos com 16 Hz de espaçamento, e começavam devagar, como um ensaio, antes de acelerarem para 7 ou 8 tons por segundo. Uma melodia misteriosa que ecoava nas ondas curtas. A transmissão era extremamente peculiar. O áudio vinha clipado, saturado, cheio de harmônicos, e isso parecia proposital. Mesmo com os efeitos da ionosfera, o padrão dos tons se mantinha, estável e agressivo. Um verdadeiro sinal de que aquilo não era teste ou falha, era uma mensagem, mas não para nós. As transmissões eram curtas, com cerca de 3 minutos, em horários fixos, usando frequências como 9.394 kHz às 6 horas da manhã, 11.494 kHz às 6h20 da manhã, 33.394 kHz às 6h40 da manhã. O curioso é que a portadora, aquele ronco que antecede o sinal, entrava no ar 5 minutos antes, como um chamado silencioso para os poucos que sabiam ouvir. Mas aqui vai o detalhe que deixa tudo ainda mais enigmático. XPH foi ouvida pela última vez em 2009. Desde então, silêncio total. Por que parou? O que significavam os tons? Era parte de uma rede maior, como sugerem alguns que a conectam ao The Buzzer ou The Pip? Ninguém sabe ao certo, só restam as gravações e o eco digital de uma estação que por um tempo cantou mensagens que ninguém mais soube decifrar. Atenção. 3, 3, 3, 1, 2, 4, 1, 0, 8, 2, 0, 5, 7, 2. 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2. Durante a Guerra Fria, enquanto o mundo inteiro vivia com medo de um conflito nuclear, uma transmissão misteriosa ecoava pelas ondas curtas, uma voz feminina, repetindo em espanhol a palavra atención, seguida por longas sequências de números. Assim, era a V02, também conhecida como Atención. Essa estação cubana de números começou a ser reportada por volta da década de 1960 e era claramente operada pela Direção Geral de Inteligência de Cuba, a mesma agência responsável por atividades de espionagem no exterior. Sua função era simples e, ao mesmo tempo, assustadora: enviar instruções codificadas para agentes secretos infiltrados ao redor do mundo. Características técnicas da estação: modo de transmissão, AM, amplitude modulada, voz, feminina, com sotaque cubano, gerada por um sistema automático de fala que teria sido desenvolvido pela Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Formato da mensagem: a transmissão começava com a palavra Atención, repetida 3 vezes. Depois disso vinham grupos de 5 números. No final, a mensagem encerrava com a palavra final, repetida 3 vezes. Localização e interferências. A V02 transmitia diretamente de Havana, Cuba, provavelmente da mesma infraestrutura utilizada pela rádio Havana, Cuba, já que interferências entre as duas transmissões não eram raras e, às vezes,
se sobrepondo ou até se confundindo. Isso reforçava ainda mais a ideia de que ambas as transmissões vinham do mesmo lugar ou da mesma torre. A substituição e o fim da V02. Em 1997, a estação V02 foi oficialmente desativada e substituída por sua variante chamada V02A, que mantinha o estilo, mas com ajustes na cadência e entonação da voz. Anos depois, ela também seria substituída por uma versão mais moderna e curiosa, a HM01, que mistura voz com transmissão de dados digitais via rádio. Apesar de estar inativa há décadas, a V02 se tornou um dos ícones mais reconhecidos no mundo das estações de números. Seu atenção ainda assombra quem ouvia rádio nas madrugadas e pegava por acaso a transmissão. Uma simples frase que, para muitos, podia ser a diferença entre silêncio e uma ordem secreta vinda do outro lado do planeta. Se existe um padrão que define a maior parte das estações de números russas, ele é a regularidade. Transmissões programadas, formatos rígidos e uma cadência previsível. Mas a M24, apesar de seguir esse estilo, foge totalmente do script tradicional. Essa estação é operada pela GRU, a Direção Principal de Inteligência da Rússia, e é considerada uma variante mais direta e agressiva da famosa M14. A M24 segue o mesmo modelo básico da M14, transmitindo mensagens numéricas em código Morse, mas com duas diferenças cruciais. Velocidade de transmissão mais alta. O código Morse é enviado de forma acelerada, dificultando a decodificação casual por radioamadores desprevenidos, sem mensagens nulas. Ao contrário da M14, que às vezes transmite mensagens vazias, a M24 só entra no ar quando tem algo a dizer. Isso faz com que cada transmissão represente uma mensagem real, com potencial valor operacional. Apesar da Rússia nunca ter confirmado sua existência, acredita-se que a M24 é transmitida diretamente do território russo, sob responsabilidade da GRU, a mesma agência militar de inteligência envolvida em operações clandestinas desde a Guerra Fria. Por não ter um horário regular, nem uma frequência fixa, a M24 costuma aparecer do nada, lançar sua mensagem em alta velocidade e desaparecer novamente, como um sussurro digital no caos das ondas curtas. A M24 é o tipo de estação que não dá margem para especulação artística. É seca, direta e com objetivo claro: enviar mensagens rápidas e pontuais para agentes da inteligência militar russa. Nada de vozes misteriosas, trilhas sonoras perturbadoras ou avisos em espanhol. Aqui o negócio é puro código Morse, rápido e impiedoso. Dentre todas as estações de números conhecidas, poucas carregam o peso simbólico e o mistério que I-10 representa. Conhecida por muitos ouvintes como a estação do Mossad, ela não falava em números. I-10 usava letras, lidas no alfabeto fonético da OTAN: Alfa, Bravo, Charlie. Uma escolha que já deixava bem claro: isso aqui não era uma transmissão qualquer. A origem e a atividade. Acredita-se que a E-10 tenha surgido entre os anos 60 e 70 e era transmitida diretamente de Tel Aviv. Os sinais eram tão fortes na cidade que deixavam pouca dúvida.
Essa era uma operação doméstica, e tudo apontava para uma única organização: o Mossad, o serviço de inteligência mais temido do planeta. O formato da estação. Inicialmente, as mensagens eram lidas por anunciadores ao vivo, mas com o tempo, a estação adotou uma voz automatizada feminina, marcada por uma pronúncia levemente estranha, quase robótica, que adicionava ainda mais tensão ao conteúdo. As transmissões usavam modo AM ou USB e eram simulcast, ou seja, enviadas em múltiplas frequências ao mesmo tempo, o que provavelmente era uma forma de evitar interferência ou jamming. O sistema de chamadas por identificadores de 3 letras era abundante, e cada sufixo dizia algo. 1 indicava um teste. 2 era uma mensagem nula, sem conteúdo real. Identificadores de alto tráfego tinham horários fixos, geralmente de hora e meia em meia hora. Já as chamadas de baixo tráfego apareciam raramente. E aí vem a parte que arrepia. Algumas IDs ficaram anos sem ser ouvidas, e do nada voltavam à ativa. Ninguém sabe ao certo o motivo. Podia ser uma missão específica, ou algum tipo de alerta interno. A E10 encerrou suas transmissões em ondas curtas em março de 2011. Mas ninguém acredita que o Mossad simplesmente desligou o rádio e foi embora. O mais provável é que a agência tenha migrado suas operações para satélites, canais digitais criptografados ou redes privadas, fora do alcance do ouvinte comum. Se as estações de números já são, por si só, cercadas de mistério, a X06 leva isso a outro nível. Conhecida também por alguns analistas ocidentais como Mazielka, um nome inventado sem qualquer base real. Essa estação não manda mensagens cifradas. Na real, ela é um convite, um chamado, um alerta silencioso vindo do coração de Moscou. Tudo indica que a X06 é operada exclusivamente pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, mais especificamente a MFA Moscou. E o objetivo não é transmitir ordens, códigos ou mensagens, é estabelecer contato. Mais precisamente, esperar um retorno. Cada vez que a X06 entra no ar, Moscou está basicamente dizendo: estamos prontos. Se você aí do outro lado também estiver, responda. Como funciona esse sinal? O sinal da X06 é quase hipnótico. Um conjunto de 6 tons, tocados em sequência. Cada tom tem 333 milissegundos de duração. Depois da sequência, uma pausa de cerca de 1320 milissegundos. E então, tudo se repete, de novo, até alguém responder. Esses tons são sempre iguais em estrutura, mas a frequência sonora, em hertz, muda dependendo da missão diplomática. Cada embaixada ou consulado russo no exterior tem sua assinatura sonora única. Para que serve exatamente? A X06 é uma espécie de sinal de chamada seletiva. Enquanto ela está no ar, Moscou está aguardando que um ponto específico, como uma embaixada russa, responda através de outro sistema, o Perelivit. Esse sistema paralelo é usado para criar um link ponto a ponto criptografado, e quando o Perelivit entra em ação, a transmissão da X06 pode ser interrompida ou movida para outra frequência. Ou seja, é como se fosse um telefone tocando, mas quem atende é outro aparelho, numa outra linha. A X06 só chama, só isso. Mas essa chamada pode significar tudo. Apesar do nome oficial ser desconhecido, ela foi apelidada no Ocidente como Mazielka, provavelmente por militares durante a Guerra Fria. E o mais interessante, não há qualquer tipo de conteúdo real na transmissão. O conteúdo é o próprio padrão de tons, e isso é suficiente para ativar uma reação do outro lado do mundo. Esse foi o vídeo de hoje. Antes de fechar,
Quero agradecer de verdade a todo mundo que comenta, interage e mantém esse espaço tão respeitoso e curioso. Vocês são a base desse canal. Sério, sem vocês, nada disso faria sentido. Os nomes que passaram aqui são só uma parte da galera incrível que me acompanha. Então, sinta esse agradecimento como sendo para você também, que ama mistérios e tá sempre aqui. Muito obrigado de coração. A gente se vê semana que vem. E até lá, continuem curiosos. E lembrem-se, questionem tudo.